Oi, pessoal, a gente está de volta no Só Depende de Nós. Oi, Pri. Oi, Tati. Vamos conversar um pouquinho hoje mais sobre relacionamento humano. Na verdade, os relacionamentos são o que movem a gente, não é, Pri? E a gente está sempre com esse tema aqui, porque eu acho que é infinito. A gente está num grande aprendizado. É muito difícil relacionar, não é? Não é fácil, não. Ô, Pri, quer contar aí alguma historinha pra gente sobre esse tema, dar início ao nosso bate-papo? Vamos lá. Eu queria começar falando sobre a importância da comunicação no relacionamento. E teve uma história que eu li num livro, não sei qual livro que é, gente. Infelizmente, eu não guardo, eu tenho dificuldade de guardar essas coisas. Mas, enfim, é a história de um casal que foi para terapia de casal. E aí, no meio da terapia, eles começaram a discutir por causa de um bolo. E eles gostavam de bolo, os dois gostavam de bolo. E ela virou e falou assim: todas as vezes eu deixo a casquinha para ele e ele nunca deixa a casquinha para mim. E aí ele virou e falou assim: e aí ele falou assim que ele sempre deixava o miolo para ela porque ele comia a casquinha deixando o miolo para ela. Entendeu? Então, assim, no meio da confusão, eles perceberam que, na verdade, os dois não sabiam nada sobre o outro, né? Eles estavam vendo a vida só pela lente deles. Então ela podia, ou seja, eles tinham tudo para encaixar aquele quebra-cabeça, né? Porque era só ela que gostava da casquinha comer a casquinha e ele comia o miolo. Aí ele não comia o miolo, ele não comia o miolo, deixando para ela. Enfim, gente, vocês entenderam. Ficou meio confuso aí. Mas enfim, come o bolo, entendeu? Come a sua parte que você gosta. Porque você tá deixando a melhor parte que você gosta aí pro outro, sendo que às vezes o outro nem quer aquilo. Na verdade, você tá comendo aquilo que ele queria comer. Ô, gente, sabe, o mais incrível é que eu e a Pri, a gente vai formatando os nossos temas, né? Ao longo a gente vai conversando o que a gente vai falar hoje, a gente programa. E aí a Pri falou assim: o que a gente vai falar nesse tema? E eu tava pensando em algo, ela falou: eu quero falar de comunicação. E eu vim preparada para falar de comunicação. Então foi muito legal que a gente teve essa sintonia em relação ao tema. Então eu acho que a gente precisa falar sobre isso mesmo. E a minha historinha, meu caos, era de um livro também. E ele falava assim: a história era um casal. E eles conversando assim. Ele falou assim: e aí, você passou para pegar minha roupa na lavanderia? E ela responde assim: você passou para pegar minha roupa na lavanderia? Imitando ele. E ela virou e falou isso: eu não sou sua empregada, por que eu deveria pegar? E ele retrucou: porque se você fosse realmente minha empregada, você teria lavado minha roupa. E esse é um diálogo num casal. Né? Da vida real. Da vida real. Então, você vê que uns brigando pelo bolo, outros brigando pela roupa, né? E o que tá acontecendo que a gente não consegue comunicar com quem tá dentro de casa, quem tá perto da gente. Que tá ali com você todo santo dia. Todo santo dia, não é? Essa semana passou tem uma historinha, uma paciente me contou uma história que me chamou muita atenção. A gente faz o Evangelho no Lar todo domingo com as crianças. E eu levei essa história para as crianças, porque ela é uma história de um pastor, que eu não sei o nome, e parece que o pastor estava na rede social e contou que ele é casado e que a mulher, ele estava esperando a esposa dele no carro. E a esposa estava demorando, acho que ela foi fazer a unha, alguma coisa assim. E ele estava esperando no carro, e ele foi ficando impaciente. E aí ele veio com a sensação assim, ele teve uma sensação de raiva mesmo, de fúria, porque ele já estava lá esperando sei lá quanto tempo. E aí, hora que a esposa apareceu, ela ia entrar no carro, ele falou que sentiu uma vontade louca de xingar a mulher, né? A mulher dele. E falando assim, que absurdo, olha quanto tempo que eu tô aqui te esperando. E que aí, intuitivamente, ele recebeu uma vozinha ali na cabeça dele que falou assim: olha, se ela não fosse sua esposa, fosse alguém que você não conhecesse, como que você falaria para ela? E aí que ele pensou, deu uma engolida e a mulher entrou no carro. E aí ele falou assim, ela chegou, ela falou: demorei? Ele falou: não, certo? Então, não demorou. E isso me trouxe, e essa paciente, na verdade, ela me trouxe, ela falou assim: por que a gente muitas vezes fala com
quem é da nossa casa diferente do que o que mora fora, né? Que a gente nem... É um estranho. Se permite tratar, a gente permite, né? A gente se dá essa permissão de tratar mal as pessoas que são mais próximas a gente. Não é? E por que isso? E às vezes é muito comum. Eu vejo às vezes as crianças lá. Né? Não quero, não sei o que. Aí chega alguém, um coleguinha, pode dar, não sei o que. Não é? E você fala assim, olha, dentro de casa acontece isso, né? Então, essas duas historinhas aí, tem muitas, né, Pri? Tem várias. Você sabe que eu vou compartilhar uma com vocês? Questão de horário. Como que eu falo que essas pequenas coisas do dia a dia, se você não alinhar entre o casal... vai distanciando a gente, daqui a pouco você tem um abismo entre os dois que já não dá mais pra, né, já não dá nem mais pra você pular aquilo ali. Mas eu e o Rafael, a gente tinha uma questão de horário. Então, por exemplo, se a gente fosse numa festa, num casamento, enfim, às vezes tinha um horário marcado, vamos supor, tá marcado às 5. Então, se eu te perguntar, tá marcado às 5, eu me preparo para sair às 6. Na minha cabeça, porque pra mim faz sentido, porque eu acho que a gente sempre chegou atrasado, que ninguém chega no horário, enfim, blá, 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 aquelas coisas todas. Então, se eu sair às 6, eu juro, de pé junto que eu tô no horário. Já 6. Faz sentido pra mim, entendeu? 6 horas. O evento é às 6, tá tudo certo. Tipo, eu sou meio assim, viu? Vai pegar... Pra mim tá tudo bem também. Então, entendeu? Por exemplo, vai pegar voo. Voo era uma coisa que deu muita confusão entre eu e o Rafael. Por quê? Tipo, beleza, vou. Aí eu vou lá pesquiso. Quanto tempo tem que chegar de antecedência? 1 hora? Então, se tem 1 hora e às vezes você ainda tem mais 20 minutos, então eu posso chegar até 40 minutos, né? Tipo, no último segundo. Eu penso assim pra fazer o check-in, pra não pegar fila. Inclusive, que se você chega em cima da hora, o povo já te passa na frente, entendeu? Você não precisa. Desculpa, gente. Mas eu odeio fila. Então, assim, eu chego em cima da hora. E aí... O que acontece? Casei com uma pessoa que está marcada às 5. Ele quer chegar às 5 para 5, 15 para 5. Se for voo, ele quer chegar, eu brinco, quase 3 dias antes, entendeu? E acampar lá no aeroporto só para garantir, porque ele pensa assim, mas se furar o pneu, que vai atrasar, porque se acontecer não sei o quê. E eu falo, meu Deus, mas se acontecer tudo isso, a gente perde o voo. É mais fácil a gente perder o voo e remarcar o voo, né? Essa tragédia. E aí, pra ele não faz sentido. Então, sem perceber, a gente às vezes ficava irritado um com o outro. Você ficava, sabe quando você fica com aquela situação tensa no ar? E ninguém verbalizava. E foi só com os anos, né, com muita comunicação, que a gente começou a entender que a gente tinha eu falo que é quase um déficit de fuso horário, entendeu? Inclusive, a gente tem um problema de fuso horário, por exemplo, a hora de acordar. Então, fim de semana eu adoro ficar na cama. Eu gosto de enrolar, de tipo assim, mas você não tá dormindo. Não tô, mas eu gosto da cama. Quero ficar aqui, entendeu? E o Rafael, tipo, ele acorda, parece que a cama tem espinho, que ele tem que pular, independente. Tipo assim, poxa, domingo, 6 horas da manhã. Eu acho que tinha que ter uma lei que proibisse as pessoas de levantar domingo, 6 horas da manhã. A gente tem que proibir isso, não pode, entendeu? Isso é ilegal. Mas, assim... E aí, o que que... Aí, pronto, era aquela confusão, porque eu começava a ficar irritada, que acordava cedo, que assim, a luz fazia não sei o quê. Eu falava, não é possível. Aí, 7 horas eu levantava. Eu achava que eu tava levantando super cedo e ele achava que eu tava levantando super tarde. E, então, assim, é muito interessante porque... Às vezes você precisa sair do seu lugar, tentar entender o outro e achar um ponto intermediário. Olha, espera aí. Ô, Pri, você sabe que tem uma outra historinha dessa, que é um caso assim, tava a mãe e a filha e o pai. Na verdade, eles foram para um evento, assim, um teatro. E eu acho que era cinema, na verdade. E aí, eu assisti um filme. E eles estavam os 3, nisso, o pai saiu para fazer alguma coisa. E não voltou. Aí, ele demorou a voltar. Quando ele voltou, a mãe chegou, a mãe já tava assim pra filha o tempo todo, tá vendo? Olha lá, o atrasado. Eles sempre estragam o nosso evento, o nosso programa. Ele sempre estraga. Ele saiu, eu não sei nem pra onde ele tá. Agora, de novo, ele vai estragar. Então, ela já fez esse rótulo aí com a filha, né? Passou toda essa informação pra filha.
Quando o marido chegou, ela virou e falou assim, nossa, tá vendo? Você sempre estraga o nosso programa. E ele chegou e falou assim, eu atrasei porque eu encontrei um amigo, desculpa. E ele já chegou se desculpando. Ela tão irritada que já estava com a situação, claro que não era daquilo, provavelmente é algo que já traz, né, esse daí só foi a gota d'água para ela, né, mas provavelmente já vem com um relacionamento super doente ali, enfraquecido e tal. Fragilizado. E aí ela chegou, e ela então falou pra ele, você é um incompetente, você é um atrasado, você é isso, e começa a jogar nomes ofensivos, né? Quando a pessoa recebe essa denominação, porque ninguém aguenta, né? A reação geralmente é muito agressiva também, não é? Então vem cheia de ira, de agressividade, de impulsividade, e você chega num conflito que ninguém consegue terminar. Imagina esse filho no meio, essa filha no meio dessa situação, não é? E isso a gente está contando situações que acontecem com frequência, corriqueiras, né? Aí tem os casos extremos, que um dia eu li uma senhora com um senhor, dois senhorzinhos, nos Estados Unidos, acho que é Texas. E ela queria assistir, eles chegaram no nível de agressividade que um queria assistir, eles tinham uma televisão. Um queria assistir rugby e o outro não queria assistir outra coisa. E ela chegou na sala, ele estava assistindo o tal do rugby. Ela virou e falou assim, olha, eu quero assistir o meu programa, eu não aguento mais esse rugby. E ele virou e falou assim, eu não vou. Dois senhores. Ela foi no quarto, pegou uma arma que ela tinha, voltou e atirou no marido. Então, assim, isso é verdade, saiu não sei lá onde. Sim. E aí ela voltou, e aí depois ela pagou a fiança lá em não sei quantos, $1.000, saiu, ele ficou tudo bem, obrigado, salvou, não morreu disso, mas a ponto de que as pessoas, aonde chegamos, entendeu? As pessoas por causa da televisão, num programa, dois senhores. E você fala assim, isso não acontece? Acontece. Então, onde que a gente vai parar? Não é? Chega a ser assustador. Não é? O desrespeito, né? Onde é que para isso? Mas a comunicação, eu falo que ela poderia evitar tudo isso. Com certeza. Né? Mas a comunicação, ela envolve a sua capacidade de falar e sua capacidade de escutar. Né? E do outro também. Porque também não adianta você falar sozinho, ouvir sozinho, né? Então, nossa, é desafiador. E é uma coisa que a gente não aprende, né? Não, ninguém senta com você e fala assim, olha, comunicação é importante por isso, essa é uma maneira de falar. Não. Como que a gente aprende a se comunicar? Vendo os outros falarem. Então, muitas vezes, o modelo que você tem, e aí eu não falo nem só do modelo dentro de casa, mas o modelo dentro do ambiente, o modelo que está disponível na TV, que está na internet, né? Porque as coisas, às vezes, elas tomam umas proporções. Eu lembro muito eu sempre gostei de novela. Gente, eu adorava assistir novela. Hoje eu não assisto mais. Foi uma coisa que eu aboli da minha vida. Quando eu entendi que não me agregava, né? Outro dia eu tava assistindo Carrossel. Assisti inteirinho. Ai, uma belezinha. Foi muito bom. Mas acabou. Acabou. A professora Helena casou. O Cirilo tava rico, continuou rico. Que bom que deu tudo certo pro Cirilo, gente. Eu torcia pro Cirilo. Isso, nossa, mesmo. Aquela Maria Joaquina, isso, né? Oh, ele continua apaixonado. Continua? Continua, ele sempre. Continua gostando dela? É, uma belezinha. Mas vamos lá. Sofrer, né? Ela foi ficando boazinha ao longo do processo. Foi então melhorando, Então, tá vendo? Tem esperança aí, gente. Mas até esqueci que da novela, tadinha. Você tava falando que cortei. Eu tava então, assim, eu gostava de assistir novela. E eu lembro que uma vez eu tive uma briga com o Rafael, a gente tava discutindo, e eu, dei um tapa nele. E aí, ele falou assim, nunca mais você faça isso. Só que eu lembro que eu dei o tapa, por quê? Porque eu via na novela. Então, na novela, a Marimar batia, todo mundo, né? A Maria do Bairro, a turma lá da Globo também, virava e mexia, era muito chique. Então, como que você resolvia? Você resolvia, ela dava um tapa e beijava, entendeu? Eu falei, eita, cadê o beijo, caramba? Falei, deu ruim aqui, isso aqui é diferente. E eu lembro de ter essa sensação de falar, nossa, então... não é um bom exemplo.
E depois disso, eu fui realmente procurar. Eu falei, deixa eu ver se tem algum bom exemplo. Cara, não tem, né? Não. Eu falo assim, não tem. Então, assim, É. aí o que acontece? Ah, beleza, aí tem gente que fala assim, ah, mas a novela ela é um reflexo da vida real. Ah, então tá, então a sociedade é doente, a gente vai ficar repassando essa doença e perpetuando isso? Tipo, por que não usar as coisas pra educar, pra mostrar exemplos melhores? Você vai me falar que não tem um exemplo de um relacionamento decente? Entendeu? Que o povo não tá se traindo, se matando o tempo inteiro e brigando e se desrespeitando. Então, onde é que estão esses exemplos para que as pessoas possam se inspirar, acreditar nisso, colocar isso em prática? Uhum. Então, hoje eu acredito muito nisso. E será que a gente é o exemplo também, né, Cris? Então, aí eu chego nesse ponto, que eu acho que a gente tem que se tornar esse exemplo, porque assim, não dá para você esperar o ambiente mudar, porque ele não vai mudar. Então, você tem que mudar dentro da sua casa, dar o seu exemplo e torcer para que aquele exemplo seja absorvido, porque não necessariamente ele vai ser absorvido. Né? Porque ainda tem essa. E quanto da nossa comunicação, a gente acha que ela não é violenta. Você dá um tapa físico, mas muitas vezes você não precisa do tapa. Às vezes é uma palavra que você fala que dói muito mais do que um tapa. Né? Então, uma vez a gente fez uma atividade, eu fiz a formação em comunicação não violenta. E tinha uma árvore que você fazia e trabalhava, por exemplo, durante a semana, tudo que você fazia, você colocava na árvore. Então, tinha o que era violento e o que violência passiva e violência ativa. Então, violência ativa. Se eu fosse lá e puxava uma orelha do meu filho, o Joaquim, coitadinho, que geralmente era ele o premiado, o puxão de orelha era uma violência ativa. A passiva é uma grosseria, uma palavra mal colocada, né? O desprezar. Isso, eu ia chegar nisso, porque às vezes ela é muda. Ela né? é muda. E aí a gente colocava na árvore. Então, você tinha que colocar na sua árvore e trazer para todo mundo ver. Cada um trazia a sua árvore. Se você quisesse falar o que foi aquilo, tudo bem. Ou você que pode guardar para você. Mas eu fiz isso e todo mundo fez. Quando a gente reuniu... Que coragem. Menina, dá até medo. E era assim, era vergonhoso. Eu sentia vergonha de ver minha árvore. Porque tinha um puxão de orelha do Joaquim. E eu falava assim, meu Deus, eu puxei a orelha do meu filho. Né? Então, assim, nunca mais, faz muito tempo que eu não puxo. Desde dessa atividade, eu parei. Porque antes, aquilo pra mim, e a hora que eu vi que aquilo era uma violência ativa, doía em mim, eu tinha vergonha do que eu tinha feito. E a violência passiva acontece muito. Então, a gente tinha que fazer isso todo dia. Toda noite. Né? No final da noite, você ia lá e botava na sua árvore, que você estava vendo. Menina, é assustador. É assustador, porque a gente não percebe. E aí, a hora que você vê, que você falou de mau jeito com uma pessoa, você não agradeceu a pessoa, você bateu a porta, né? E aí porque aí o outro te observa, né? Porque é muito difícil a gente reconhecer, às vezes, o nosso próprio comportamento, né? É assustador, assim, mas é transformador. Eu lembro da árvore, tem anos isso. Eu lembro da árvore até hoje, porque assim, me dava vergonha. Eu olhava minha árvore, ai, que árvore mais horrorosa, essa sou eu. E aí a gente colocava, em casa a gente fez, com todo mundo. E aí eu botava, ó Joaquim, sua árvore, ó não sei o quê. E um olhava, sua árvore, olha o que tem. Então, é complicado, a gente precisa melhorar isso. E como que foi isso? Eles gostaram? Não, todo mundo ficou incomodado. Todo mundo incomodou de ver a sua própria árvore. Foi uma experiência assim, foi uma semana. O Fabrício foi o único que não fez muito. Ele não teve coragem de fazer. Ele incomodava. Eu falava assim, põe sua árvore aí. Enche sua árvore aí. E ele não era muito de preencher. Ele se incomodava. As crianças topam tudo, né? As crianças põem, entendi, perguntava. Ou o Joaquim falava, meu puxão de orelha tá aí. Tá. Mas era você que punha o puxão lá ou não? Eu que punha. Eu botava uma maçãzinha na minha árvore, como se fosse, e colocava lá. Violência. Aí eu botava o A ou o P. Eu achei que tinha sido ao contrário, que tipo, eles que... Não, eu que fazia, não. Eu que fazia. Só. Então, eu sabia, eu tinha que identificar que aquilo era uma violência ativa e colocar lá o que eu fiz. E as crianças também identificavam a própria violência? Mas pra eles era muito, eles não conseguem, a passiva em si do falar, aí eu que acabava apontando.
Ó, Catarina, o que você falou com seu irmão, como que foi? Ó, você respondeu de mau jeito, tá vendo? Isso é um tipo de agressividade. Aí eu ficava olhando pra mim com uma cara de assustada, minha mãe tá doida, né? Mas, então, assim, com eles não dava muito pra você aprofundar, mas eles entendiam. É muito interessante. Olha só. E eu acho que assim, e eu fiz isso na clínica, mesmo. gente, com os funcionários. Aí todo mundo tinha que levar pra casa sua árvore e fazer durante a semana e trazer. E aí aqueles que falavam, queriam expor o que aconteceu, mas geralmente todo mundo fica com vergonha. Ninguém quer muito falar, porque aparecia o A e o P. Aí anotava atrás o que era. A pessoa não falava, mas a gente tem vergonha. Você sabe, identifica e te dá uma... Porque o ser humano gosta de ser bom, né? Falo lá no fundinho, todo mundo quer ser, todo mundo quer dar o seu melhor aqui, né? E aí a hora que você percebe, fala, falhei, né? É difícil a gente lidar com esse fracasso, que não é algo que a gente presta muita atenção, mas que incomoda, né? Incomoda. Você sabe que, assim, o que me chama muito atenção isso me incomoda um pouco, assim, os meninos, porque tem muita diferença entre homem, mulher, menino e menina, em relação a esse relacionar. E aí, tem crianças, por exemplo, eu fui estudar um tempo que era assim, crianças até 3, se eu errar as idades, tudo bem, né? Os psicólogos de plantão, por favor, me dá uma... até os 3 anos, as crianças não diferem menino e menina. Elas brincam todo mundo junto. Aí passa, acima de 5 anos, de 5 a 10, eles começam a dividir. Então, meninos brincam com meninos e meninas brincam com meninas. Eles começam a ter esse distanciamento. E aí, meninos começam a competir, né? Porque eles jogam de futebol, tudo brincadeira em relação à competição. E as meninas já não, elas trabalham, elas são empáticas por natureza, muito mais do que os meninos. Elas vão, porque elas ficam com as atividades do cuidar. Do cuidar. Não é? Então porque uma cuida a outra, neném, né? Isso. E aí eles falam assim, né? Se uma criança cai na escola, as meninas vão lá para a brincadeira, elas param a brincadeira e falam, gente, vamos lá. Ai, machucou, vamos cuidar. O menino não. Caiu, levanta aí que o jogo continua. Não é? Então, assim, o homem, o menino, ele tem a coisa da competição e a menina tem sempre mais esse lado empático. E isso ele vai crescendo assim, né? E depois dos 10 anos, passa a ter essa proximidade menino e menina de novo, mas os meninos já tiveram na bagagem esse processo de competição, né? E aí, como que você tenta mudar isso? Porque será que ele vai levar esse tipo de menos empatia com o outro, de não perceber como o outro se sente, por exemplo, em casa? Às vezes a esposa tá triste, porque a mulher avalia muito a afeição, o gesto, né? As denominações não verbais, coisa que o homem não consegue. Então, eu tô dizendo ler o tudo ambiente, isso, ler o ambiente. Tem mais dificuldade de ler o ambiente. Eu acho que ele precisa que seja verbalizado, né? É isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, lá no relacionamento, ele vai casar, e aí no relacionamento, ele vai continuar não identificando isso. E a mulher que tá acostumada a adivinhar o vai que o outro tá sentindo, aí ela quer que alguém adivinhe o dela e não tem quem adivinhe. E aí são duas pessoas completamente juntas, porém cada uma com sua... a falta, um vazio, cada um do seu, que tentam se comunicar e viram nessa e às vezes até eu falo assim, porque você tem a questão do feminino e do masculino, né? Mas você tem às vezes homens que são mais empáticos e mulheres que, né? Precisam. Então, assim, no final das contas, a gente cai nessa questão de pessoas que veem o mundo de maneiras diferentes e que isso tem a ver com a história. Né? Você sabe que eu vi um vídeo da BBC News, acho que foi, eu não tenho quase certeza que é da BBC, mas que foi um teste que eles fizeram. Então tinha um bebê que estava vestido de uma determinada forma e eles punham um adulto para brincar com esse bebê e tinha vários brinquedos que esse adulto poderia escolher para brincar com a criança. Só que olha que interessante, o bebê era uma menina e eles vestiam de menino. E quando era um menino, vestia de menina.
E os adultos iam lá e brincavam. E, obviamente, quando era menina, brincava de coisinha mais fofinha. Quando era menino, pegava um avião, um carrinho e tal. E quando terminava o experimento, eles eram questionados. Por que você escolheu? Ah, tá, mas você sabe que é isso, que não era um menino, era uma menina? E o que acontece? A criança interagia normalmente, porque era um bebê, entendeu? E aí os adultos ficavam profundamente envergonhados. É muito engraçado a hora que você assiste, assim, você vê o constrangimento deles tentando buscar uma justificativa. Não tem, né? E não encontrando É. uma justificativa para ter escolhido determinado brinquedo só porque olhou que a roupa era rosa, deduziu que aquilo era uma menina, a roupa era azul, deduziu que era um menino e tinha que... Exatamente. Menina não pode brincar de carrinho, né? Uhum. E aí eu falei, gente, olha onde isso vai. Onde vai a cultura, onde vai a nossa responsabilidade como sociedade, o que é que a criança absorve, né? Como que a gente estimula essas crianças. E... Aquele, né, quando fala, menino não chora. Uhum. Não chora não, porque menino não chora. Não chora. Essa frase é cruel, né? É cruel, mas você vê ainda muito isso. Uhum. Aí você chega, esse menino que não pode chorar, ele vai ter um casamento que talvez não vai dar certo, vai perder um filho que ele não estava preparado para aquilo. Aí ele não vai chorar. Não é? Não então vai a passar gente pelas dores, não vai passar. A gente não pode trabalhar a emoção com o gênero, né, masculino e a... Não é? E a menina não pode ser forte, porque se ela é forte, ela é um menino, né? Então ela também tem que estar naquele lugarzinho frágil, de, né, ser protegida, de muitas vezes ser incapaz. Quantas vezes eu tô lendo um livro, chama Uma Sobe e Puxa a Outra. Que adorei! Depois vou te emprestar ele. A história de várias mulheres, todas mulheres, assim, bem-sucedidas, de várias idades, vários níveis socioeconômicos, enfim, elas contando a história. E uma coisa é presente em tudo, né? Que é essa questão de ter que enfrentar muito mais barreiras. Algo que salta aos olhos, a síndrome da impostora. Então, quando elas chegam num lugar, elas acham que foi sorte e têm uma dificuldade de entender que foi mérito. E essa questão, né, de não pode competir, não pode... Né, você tem sempre um lugar diferente. E aí eu falo que, assim, às vezes a gente tem que transformar as nossas fraquezas nas nossas maiores forças, né? Então, existe um lado bom nisso, a gente não pode negar. E falo assim, existe um lado belo na empatia, né, no cuidar, ele é essencial. A nossa espécie não sobrevive. A gente veio para relacionar com o outro, né? A gente não é ser individual, né? Assim, a gente precisa da relação de um com o outro. Mas eu acho que é assim, o podcast, gente, para você que tá aí ouvindo, a intenção é essa, né? Chamar a nossa atenção para essa questão de como que a gente pode melhorar. O que a gente pode fazer para se relacionar melhor? Porque às vezes a gente começa a se relacionar de qualquer jeito e vai aceitando aquilo do jeito que tá. E o silêncio, muitas vezes, você fala assim, eu não vou brigar não vou falar nada pra não aumentar a discussão, não é? E aí você vai guardando aquele silêncio que se fecha, e é horrível, que não leva a nada. Geralmente leva a uma separação mesmo. Porque uma hora vai entornar, né? Uma hora o caldo vai entornar. Então você tem que, o meu terapeuta que fala isso, né? Pega um bom vinho, senta e vai e conversa. E fala daquilo, né? Daquilo que tá te incomodando abertamente. Mas não seja, porque muitas vezes a gente quer vomitar aquelas informações, né? Você já fala tudo uma vez. Vai uma coisa por vez, tenha paciência, né? Começa, não deu certo, para ali e vai para outra. Percebeu que tá ficando irritado, pausa. Isso, pausa, né? Sai, dá uma volta. Uma coisa que eu gosto muito é fale sobre você. Então fala assim, sempre comece a frase, olha, eu sinto isso, pra mim isso significa isso, e depois você devolve. Como é pra você? Você dá oportunidade pro outro falar. Você quer que ele ouça, mas você também tem que ouvir. Pra você conseguir entender, né? Você sabe que outra coisa que é importante é, por exemplo, divisão de tarefas. Às vezes a gente vai acumulando tarefas e você se sente sobrecarregada e você não vê qual é a tarefa que o outro faz, porque a tarefa que o outro faz é ele que faz.
Né? E o outro também não vê a tarefa que você faz. Então, às vezes, a gente tem que sentar e fazer a distribuição de tarefas. Ó, minha tarefa é tal, 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 tal. Quais são as suas tarefas? Aí o outro vem e mostra. Aí você fala, achei que ele não estava fazendo nada, né? E era só eu que tava. Aí você fala, nossa, você tá sobrecarregado, né? Então deixa eu ficar aqui com a minha sobrecarga. Pensando bem, eu acho que tá bom assim. É interessante isso. Mas, às vezes, a gente vai e quer só mostrar o nosso lado, né? E você quer que o outro engula o seu lado e é não sempre quer. assim. A gente quer falar, mas não quer ouvir. E essa historinha do casal lá do cinema, né? A gente fala, porque muitas vezes a gente não discorre sobre o fato em si. Então, qual que foi o fato? Ele atrasou naquele momento, né? Pediu desculpas pelo atraso, mas a gente não pontua o fato. Aí você começa a agredir a pessoa. Então, você não trabalha o fato em si, o negócio fica muito grande. Aí você quer mudar a pessoa num minuto. E não vai dar certo nunca, né? E rotula. E é muito baseado agressivo. em o que é isso. Ele sempre... Tipo, essa coisa, sempre atrasa. Espera aí. Será que é sempre mesmo? A gente tem que tomar cuidado com a generalização. Porque a hora que você generaliza, gente... É uma coisa que me irrita. É quando generaliza. Eu falo, não é sempre e não é nunca. Entendeu? Não tem. Pri, isso daí é desculpa. Eu também toda... Sabe o que é? É que eu sou atrasada de casa. Esse ponto, vamos deixar pra lá. Porque o povo, ele lá em casa é assim. Ai, mãe, você atrasou de novo. Ai, mãe, eu já fico assim. Porque eu sou dessa, do tipo, é às 6. Vamos sair às 6 mesmo, não tem problema. Porque a gente precisa ser a primeira a chegar, não precisa, gente, não é? Dá tempo, mas a gente tá fazendo outras coisas, não é? Eu não tô sentada fazendo nada. Mas aí eu acho que a questão... Eu tô brincando. Aí tem que alinhar, né? Não, mas é bom, porque eu também penso assim, entendeu? Eu, na verdade, assim, se é às 6 eu penso, dependendo do que for, faz 6h30, 7, até 7h30 tá dentro do prazo. Tá chegando, tá entendeu? Bom. Vai ter gente que vai estar chegando mais tarde do que eu, entendeu? Porque senão também fica muito, né? Então, assim, essas duas estão... Não precisa. Tá bom. Não, porque o Fabrício é no mesmo horário que o Rafaelo. Tudo tem que ser certo. E isso irrita muito ele, o fato de eu não ser assim. Mas, assim, eu acho que eu não vou mudar em relação a isso. Ele vai ter que ter uma maneira de aceitar. A gente entra no meio do caminho, né? Mas hoje... Precisa ser às 5, pode ser às... O que eu aprendi? Eu aprendi a chegar e, assim, se a gente vai combinar alguma coisa, eu não pergunto, que horas é o evento? Porque que horas é o evento? É às 6. Então, meu cérebro faz assim, 7! Entendeu? E eu falo, beleza. Hoje eu pergunto assim, que horas você quer sair? Que horas nós vamos sair? Qual que é o prazo? 6. No seu planejamento, eu me encaixo. Então, assim, não, a gente vai sair às 6. Eu falo, às 6. Tem tolerância? Tolerância é de 15 minutos, 6h15. Fala, então tá bom. Então eu vou me programar pra 6. Aí eu faço assim, me programo pra 6 pra sair 6h15. Pronto. Eu saio sempre na tolerância. Mas é tranquilo. Por exemplo, vamos pegar um voo. Aí ele quer ir. Aí eu falo, que horas você quer sair? Eu quero sair 3 horas de antecedência. Aí eu falo, não, 3 horas não. Entendeu? Às vezes eu falo, não, pelo amor de Deus. Não vou ficar 2 horas lá no aeroporto. Então vamos achar um intervalo aí. Ou a gente vai antes, um dia antes, e faz alguma coisa lá pra depois. Mas eu não vou ficar no aeroporto, porque eu tenho pavor daquilo. Então, e aí que tá a importância da comunicação. E isso eu só aprendi na vida, né? Quem me dera, se eu tivesse tido maturidade antes, eu falo, teria evitado muito estresse. E a gente primeiro precisa entender o que a gente quer. Porque às vezes tá dentro da nossa cabeça, a gente não consegue nem a gente mesmo entender e como que a gente quer que o outro adivinhe, não é? Então a gente precisa primeiro observar, parar para pensar e entender o que eu quero de fato com essa informação. Eu tô querendo que a questão da lavanderia, eu quero que ele vá cuide realmente da roupa, ou na verdade eu tô precisando de atenção. Quem tá precisando do cuidado sou eu. Talvez o que eu precise mais é do tempo dele.
né? Só que se eu não falar isso, não verbalizar, a pessoa não é adivinha. Não é? Muitas vezes a gente quer que o outro adivinhe. Ninguém é evidente aqui, não. E a gente vai ficando irritado e a irritação vai saindo nos lugares que não tem nada a ver com a história, né? Principal. Aí vira da lavanderia, vira da padaria, vira no carro que a pessoa entra, você quase mata a pessoa e fala assim, que é isso? Atrasou de novo. Precisa bater a porta. Né? Não é? Às vezes vem numas coisas tão... Então, e aí a gente ouvir o outro e validar a emoção também do outro. Né? Você trazer e o entendimento daquilo, porque às vezes a pessoa fala, você ignora e nem absorve. Então o fato de você repetir o que ele está dizendo e mostrar para ele que você entendeu o que realmente ele diz é importante, porque isso traz a comunicação, ela acontece, aí você tem alguém que te posicionou de algo, o outro entendeu aquilo, então a informação chegou, ele comunicou, conectou. E aí sim vocês estão falando a mesma coisa, né? Senão um tá falando A, o outro tá falando B. E às vezes até permitir se experimentar. Foi interessante essa do tempo aí, porque em aeroporto já teve algumas vezes, da gente chegar bem cedo, de eu entrar em acordo e falar, tô tranquila, vamos mais cedo, tudo bem, vamos lá. E eu pesquiso uma sala VIP, um negócio, entendeu? Vai, beleza. E foram experiências boas, porque você tá aberta. Né? Então, acho que quando a gente tá aberto também facilita. E já teve situações de olha, vai ser apertado, correria, tipo, a gente de mochila e correndo no aeroporto pra chegar a tempo, e daí, tipo, o Rafael mega estressado, e ele olhava pra mim e falava, não é possível que você tá assim, nessa calma. Aí eu, tipo, falei, tô curtindo, não estou só calma, estou adorando, porque chegar em cima da hora é pra mim isso, porque me dá a sensação de que eu não desperdicei minha vida numa fila, entendeu? Então, assim, correndo, vai perder não vai perder não, vai dar tudo certo, e a gente vai chegar exatamente no momento, sentar, e pronto. E é isso no meu momento, na hora certa. Sentou na hora, vou. Você não fica nem 20 minutos, nada, né? porque eu fecha a porta só. Perfeito. Então, o duro é que se todo mundo fizer isso, né? Aí não dá certo. Ainda bem que são pessoas. Ainda bem que cada pessoa é única. Isso, não é todo mundo. Entendeu? Porque senão o comissário lá vai ficar enlouquecido. E é bom porque você vê, todo mundo sobrevive, entendeu? Ele não precisa se tornar essa pessoa, ou seja, eu entendi que ele nunca vai pegar na correria, entendeu? E ele também entendeu que eu nunca vou chegar com 3 dias de antecedência. E aí, tá tudo bem. Mas acho que é isso. Né? A gente ia fazendo esses ajustes. E parar para pensar, refletir, o que a gente pode melhorar, né? Esse exemplo do pastor eu achei super importante. Porque realmente a gente não ia falar com a pessoa, ser grosseiro com alguém que a gente não conhece. Às vezes tá passando na rua, você não vai ser grosseiro. Não, quantas vezes você tá brigando dentro do carro, aí vem alguém assim, aí você muda o tom na hora. Aí você falou, baixou um santo. Fala, que foi isso? Outra personalidade aí, entendeu? Agora é desse jeito? Mas é fácil a gente ver no outro, né? E às vezes a gente não vê aquilo com a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Você tá ríspido aqui, já... assim... Por quê, né? É isso mesmo. Então a gente tem que pensar nisso pra gente mudando a nossa atitude. Se a gente muda, a gente transforma o outro. Transforma o ambiente, muda tudo e tudo melhora. Comunicação é isso. E eu falo que o problema da humanidade é a falta de comunicação. Em todo lugar, não é? Em todo lugar. Se você vai numa empresa, você vê qual é o problema? Comunicação. Se a gente tivesse treinamento para todo mundo em relação a isso, o mundo estaria muito mais pacífico. Né? As nossas árvores não estariam cheias de... Família, empresa, tudo. Com a violência ativa e violência passiva, vergonhosamente. É isso aí, né? Então... Acho que fica aí esse recado pro pessoal, né, gente? Nós estamos encerrando aqui mais esse podcast. Um abraço para vocês, um ótimo final de semana e aprendam a se comunicar, porque é com comunicação que a gente transforma esse mundo. É isso mesmo. Um abração para todo mundo. Continue aí com a gente no Só Depende de Nós.
Siga as nossas redes sociais aí, o YouTube, ouçam o nosso podcast, tem vários temas muito interessantes, são pessoas nossa, que transformam a gente aqui, né, Pri? É tanta gente diferente, tanta história, tanta experiência, né? Tão lindo isso, né? Aproveitem. Aproveitem. Um beijão, gente. Até mais.